Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e é sempre muito bom compartilhar com você reflexões sobre casamento. Hoje, no quadro Devocional para a Família, eu vou estar falando sobre a história do casamento. Eu quero começar falando sobre algumas definições de casamento. Casamento é uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viver juntas. Casamento é uma relação amorosa entre um homem e uma mulher que, sob orientação de Deus, manifestam publicamente o desejo de pertencerem, preste atenção, de pertencerem exclusivamente um ao outro até que a morte os separe. Casamento é um contrato social entre duas pessoas dispostas a servir. Casamento é uma escola onde os dois se matriculam a fim de aprender a ser esposa, pai, mãe. Vejamos alguns aspectos indispensáveis para o casamento. Vontade e apreciação amorosa de ambas as partes. Publicação oficial do desejo de convivência. Cumprimento físico da união entre parceiros e a convivência real de cama e mesa. A origem do casamento. O casamento se originou na mente e no coração de Deus. O matrimônio é a primeira instituição criada por Deus, uma ordem estabelecida no paraíso. A história do casamento. A questão do início do casamento foi levantada principalmente no século XX. Matrimônios não legalizados, concubinas e outras formas alternativas de casamento inquietavam igrejas e organizações eclesiásticas. No Novo Testamento, não contém normas específicas e detalhadas quanto ao início do casamento. Não é salientada a forma do casamento, mas sua realidade social. A teologia bíblica supõe que os primeiros cristãos se casavam conforme a praxe dos judeus ou de acordo com a tradição grego-romana. Surgem então 4 perguntas. Primeira, qual era a praxe dos judeus no Antigo Testamento? Quais os elementos especificamente cristãos no período neotestamentário? Quais as consequências morais para a situação presente? No Antigo Testamento, o casamento era composto de 2 passos distintos: o noivado, como início judicial do matrimônio, e o casamento público e festivo como cumprimento prático, vivência real do matrimônio. Por isso, a relação sexual entre uma noiva e o outro homem que não o noivo era considerado adultério, e o castigo era o apedrejamento. Isso está em Deuteronômio capítulo 22. É por isso que Maria, sendo noiva, foi chamada de esposa. Mateus capítulo 1, verso 20. E José queria separar-se dela. Mateus capítulo 1, verso 9. O noivado só podia ser dissolvido através do divórcio ou da morte de um dos parceiros. A tradição grego-romana favorecia uma espécie de mancebia, fenômeno bem conhecido, especialmente entre a população de baixa renda, um casamento informal, socialmente reconhecida como matrimônio de fato, mas sem efeito legal. Em toda a antiguidade, o casamento era um assunto particular com consequências públicas e legais. Era determinado pelos envolvidos, noivo, noiva e seus familiares, e não uma instituição do Estado.
e geralmente testemunhas, caracterizavam seu aspecto público. O consentimento nupcial dos envolvidos era reconhecido como sinal do matrimônio e, na prática, excluía o concubinato, porque, para a sociedade, o concubinato já era considerado o casamento. O Novo Testamento pressupõe o matrimônio como instituição definida e como realidade social de caráter público. As novas dimensões matrimoniais tipicamente cristãs são a indissolubilidade e fidelidade conjugal e a presença real divina. Em Caná da Galileia, Jesus apoia o matrimônio com a sua presença. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Nos países civilizados e nos estados modernos do século XX, o casamento civil sinaliza legalmente o início do casamento. Mundialmente, os evangélicos seguem esta forma e tradição cultural, embora isso não tenha nenhuma sustentação neotestamentária. Independente da expressão cultural do início do casamento, o cristão defende a vontade nupcial do casal, a legalização e o caráter perpétuo do casamento. A vontade nupcial é declarada de forma diferente em cada cultura. Na nossa, mostra-se no relacionamento crescente entre namorados e na promessa pública de pertencer um ao outro no noivado. A legalização do casamento também varia de acordo com a cultura. No Brasil, é feita através do casamento civil no cartório, na presença do juiz, ou pelo casamento religioso com efeito civil na igreja. Em ambos os casos, em nossa cultura, o casamento civil representa o aspecto público, social e legal do matrimônio que oferece proteção e segurança social. Vejamos agora a natureza do casamento. O casamento é um pacto sagrado. É sagrado porque foi instituído antes da queda, quando Adão e Eva viviam em plena harmonia com o Criador e sustentador de tudo. É sagrado porque tem a aprovação de Deus para perpetuar a raça humana e porque está sob a bênção divina. Deus os abençoou, diz a Bíblia em Gênesis 1:28. Casamento é uma aliança solene, uma aliança entre um homem e uma mulher que prometem fidelidade mútua até que a morte os separe. Esse pacto é subentendido em Provérbios 2:17, Ezequiel 16:8. A promessa de lealdade também está implícita no 7º mandamento. Casamento é um pacto legal. O matrimônio só é legal quando legalizado. O casamento civil no Brasil foi introduzido com a criação da República e garantido pela primeira Constituição, em 1992. Antes, os evangélicos não podiam casar legalmente, porque rejeitavam o casamento católico como único legítimo. Muitos ministros evangélicos, porém, realizaram casamentos religiosos evangélicos e registraram o acontecimento em atas, juntamente com as assinaturas das testemunhas, até que o país, pela influência de liberais, maçons e dos próprios evangélicos, estabeleceu o casamento civil. O casamento é um pacto público e social. Isso é visto na festa, nos convites, no registro civil e na certidão de casamento. Não se pode negar e nem subestimar a dimensão social do matrimônio. Sua preservação é uma questão de interesse nacional. Uma nação só existe devido a seus núcleos familiares. A família é ou deveria ser lugar de proteção, procriação, afeição, compreensão, disciplina e educação. O caráter público do casamento é fortemente salientado no Antigo Testamento. Está registrado em Gênesis capítulo 34, capítulo 38. Os pais negociavam o casamento. Em Gênesis capítulo 29, Josué capítulo 15, encontramos indicações do dote.
Em Gênesis capítulo 29, vemos que o chefe da família do noivo convidou todos os homens do lugar para um banquete. Às vezes os convidados eram tantos que o vinho faltava. Evangelho de João capítulo 2. A festa era supervisionada por um mestre-sala. João capítulo 2. As festividades se estenderam até 7 dias no casamento de Jacó e Lia. Gênesis capítulo 29. Além da legitimidade, o ato de tornar público o enlace conjugal traz proteção, segurança, apoio e confiança aos recém-casados, o que é muito importante. O casamento em Caná revela o caráter público e social do matrimônio em sua perspectiva neotestamentária. Jesus Cristo apoia o matrimônio com a sua presença festiva lá em Caná. Casamento é um pacto monogâmico. Apesar de em algumas culturas a poligamia ser tolerada, o ideal de Deus é a monogamia, um homem para uma mulher. Quais são as 5 funções fundamentais do casamento? Este assunto eu vou abordar no meu próximo vídeo e você não pode perder por nada. Bom, você ouviu um pouco da história do casamento. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixa o seu comentário aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva hoje no meu canal. Divulgue o meu canal aí na sua família, na sua igreja. Eu tenho dito aos casais: você quer ter uma vida relevante, extraordinária, um casamento saudável e sustentável? Todos os dias, antes de dormir, assista uma reflexão minha sobre relacionamento aqui no meu canal. E depois de assistir, faça uma oração. Aí sim, você vai dormir. Eu não tenho dúvida que depois de 21 dias, a sua vida vai experimentar mudança e transformação de forma extraordinária. Deus abençoe e não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.